Queridos, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor, que se encontra em São João, capítulo de número 4, versículo 22, diz assim: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, ele se depara com uma mulher de Samaria, uma samaritana, e os judeus não tinham um relacionamento muito bom com os samaritanos, né? Por causa de histórias passadas, não temos aqui tempo para discorrer sobre isso. Mas o que chama a atenção aqui é que ela logo vendo Jesus e quando ela identificou que de fato Jesus era o Messias, ela foi logo falando acerca da adoração. Ele disse que os pais delas adoravam naquele monte, né? No caso o Monte Gerizim. E aí o Senhor Jesus traz a adoração à tona, o sentido da adoração, o sentido do verdadeiro culto ao Senhor Jesus Cristo, né? E a necessidade e para a qual o Senhor Jesus veio a essa terra, né? A função principal, primordial desse encontro do Senhor Jesus, quando os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento, né? Que o Senhor dá à beira desse poço e chega essa mulher samaritana, a prioridade desse texto bíblico é mostrar que Jesus, a função dele é exatamente alcançar o coração da pessoa, ou das pessoas, melhor dizendo. A função dele é justamente atingir a alma das pessoas, o íntimo das pessoas, para trazer de fato uma verdadeira alegria, um verdadeiro sentimento da vida, para trazer à tona o sentido do que de fato é a salvação. E em contrapartida, aqueles que são gratos a Cristo, para com a sua salvação, para com o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em contrapartida, a função desses é de fato a adoração, o culto ao Senhor Jesus Cristo, o compromisso com a sua palavra, o compromisso em obedecer a sua preciosa palavra. E aqui nós vamos ver que ela se identifica como a samaritana e que os seus pais ensinaram eles a adorarem naquele monte, no caso o Monte Gerizim, onde eles estavam, né? E aí Jesus diz assim: vós adorais nesse monte, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, falando dos judeus, né? Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adorem. Então, ou seja, aqui nós vamos ver, em todo sentido da vida, a gente vai ver que existe o correto, o verdadeiro e o falso. Existe o sincero e o falso. Existe o real e o irreal, né? Existe o verdadeiro e o falso. E aqui nós vamos ver que ela estava, quem sabe, empregando esforço, né? Esforço no sentido dessa adoração aqui, né? Aí o Senhor traz à tona, né, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, né? E aí, o que de fato é adoração? Um dos segmentos, uma das traduções do que de fato é adoração é prostrar-se e reverenciar-se a alguém superior. No caso, esse alguém superior chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos vivendo um tempo, meus amados e queridos, que esse sentido está sendo invertido. Nós estamos vendo hoje as músicas que estão rodando aí no nome de louvor, principalmente as músicas chamadas gospel, que elas estão mais no sentido de exaltar o homem, massagear o ego do ser humano. E aqui o sentido aqui não. O Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Qual que é o sentido da adoração aqui? O sentido da adoração ela deve ser direcionada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é no sentido de massagear o ego do homem. Essas músicas de vitória, de estou contigo, sabe? Esse sentido que a gente está vendo por aí, não vou generalizar. Mas é o sentido da igreja de Cristo, comprada com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja que nasceu no Calvário, através da morte vicária de Jesus Cristo. Qual que é o sentido dela? Dessa igreja? Qual que é o sentido da gratidão dessa igreja? Voltar o seu culto, a sua adoração ao Senhor Jesus Cristo. O foco tem que ser Cristo. O alvo tem que ser Cristo. O alvo nunca deve ser o homem. Nós estamos vendo um tempo hoje, principalmente, de grandes homens, grandes mulheres, grandes não sei o que. Grande o quê? Grande Jesus Cristo. Grande é o Senhor. Ele é soberano, Ele é Senhor. O homem é pó. Nós somos pó. Sabe? Pessoas que se acham superiores, que se acham grandes, né? Nós estamos vendo um tempo de diversão que está o valorizado hoje, sem generalizar, está sendo
os bens e não a pessoa. Jesus vê o contrário. Ele valoriza o ser humano, independentemente de quem quer que seja, do grau de escolaridade, do grau de intelectualidade, do grau do grau de financeiro, sabe? O Senhor valoriza o homem. O que está em questão aqui, o que está em foco aqui é a salvação do homem. Em contrapartida, a forma de gratidão e retribuição desse homem para com o Senhor, grande Deus Jeová, é o culto ao Senhor Jesus Cristo. Adoração, né? A palavra adoração é um dos seus significados, é elogio, né? Ou melhor, a palavra louvor, um dos seus significados é elogio. Elogiar quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vê, infelizmente, sem generalizar, mas a sua maioria, tá? Os que se diz louvores, né? Hinos, está focado com o ser humano, está focado com as dores do homem, da mulher. São, na verdade, músicas de autoajuda, né? E o foco aqui é justamente Jesus Cristo. Portanto, acordemos, ou rindo ou chorando, ou com dores ou sem dores, Jesus, o Senhor da glória, ele tem que ser, ele merece, e ele deve ser cultuado e honrado e priorizado na igreja, aonde quer que seja, ele tem que ser priorizado, ele deve ser priorizado. Não é que tem, que ninguém é obrigado a nada. O ser humano tem livre-arbítrio. Mas a partir do momento que se assumir um compromisso de servir esse Cristo, a prioridade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então ele chama a atenção dessa mulher e ela logo identifica que ele é o Messias, né? Para a gente ganhar tempo aqui. E ela corre à cidade, chama os seus vizinhos, a população ali que ela conseguiu alcançar, eles vieram, né? E eles então chegaram e vieram a Jesus Cristo. E eles conseguiram acreditar na pregação, identificaram Jesus como Messias, como Salvador. E aqui na altura do versículo de número 41 diz o seguinte, né? E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, né? E dizia a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos visto e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, a situação que estava aquela mulher, né, banhando a água naquele poço, a situação ali, financeiramente, podemos entender que não é uma vida muito fácil, né? É uma vida simples. Mas quando ela identificou Jesus como Messias, ela abandonou o cântaro, ela deixou tudo para trás e correu à cidade a chamar os seus parentes e o esposo e vizinhos e fez uma verdadeira pregação ali na região. E vieram todos e ouviram, porque não está tudo explícito aqui, o que Jesus falou, né? Mediante aqueles que vieram. E eles ouviram a palavra. E agora nós não cremos porque ela falou, mas nós cremos porque ouvimos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, atento a isso. Adoração, culto ao Senhor Jesus Cristo, jamais ao homem, jamais a seres terrenos. Jesus merece, e Ele é digno, e só a Ele, louvor, honra e adoração. Deus abençoe a todos.